Boa noite a todos. Nós estamos aqui, eu, professor Leandro, representando o Numbers. O Numbers é o nosso núcleo de pesquisa em redes de computadores e sistemas distribuídos. É o núcleo que a gente tem trabalhado no Instituto Federal de Goiás, no campus em Umas. A gente elaborou essa live para que a gente pudesse discutir um pouco alguns assuntos que são importantes nesse momento, no cenário atual. A gente reservou para essa nossa conversa uma apresentação, uma discussão que vai envolver três temas delineadores, né, três temas principais. A gente deve tratar com vocês sobre IoT, computação em nuvem, computação em borda, e falar um pouco sobre rede 5G, telecomunicações e comunicação 5G. Eu vou passar para que o professor Leandro se apresente. Boa noite, Rogério. Vou conversar com o pessoal aqui para ver como está o pessoal. O áudio está ok aí para vocês? Nossa, parece que estava dando eco. Ok, né? Então tá bom. Obrigado, professor Rogério. É uma felicidade estarmos aqui na nossa primeira live, né, Rogério? Aqui em nome do nosso núcleo de pesquisa, Numbers. Então, eu sou professor lá no campus Simenos, IFG, e o Rogério trabalhamos juntos nessa área de cidades inteligentes e internet das coisas desde 2017, né? Fruto de um trabalho meu de minha tese de doutorado. E espero que essa noite seja bem agradável para todos. Vamos compartilhar conhecimento bastante. Bom, aproveitando aí a deixa, eu sou professor também no campus em Umas, já há algum tempo. A gente tem trabalhado junto lá na pesquisa em internet das coisas, cidades inteligentes. Nesse momento eu estou cursando doutorado em redes de telecomunicações 5G. Então, o que a gente vai discutir, o que a gente vai estar trazendo para vocês é o que a gente acredita ser o que tem de mais recente nas pesquisas e no cenário aí de telecomunicações para comunicação 5G, para a internet das coisas e cidades inteligentes. Né? Nesse contexto, a gente inicia com considerações a respeito da internet das coisas e, bom, antes disso, se vocês tiverem algumas dúvidas, qualquer que seja o questionamento, fiquem à vontade, mandem aí no chat, a gente vai estar respondendo à medida do possível. O professor Leandro, enquanto eu estiver aqui conduzindo, ele observa as mensagens e repassa. E o contrário, depois eu passo as perguntas para ele, a gente vai passando a bola um para o outro aqui, tentando discutir esses três temas que nós elencamos aqui como importantes. Bom, outra questão, qualquer outro assunto relacionado a esses temas, a gente também está aberto para discussão, sugestões para outros momentos em que a gente possa estar junto discutindo também é importante. Lá para iniciar essa história toda, a gente entende que a internet das coisas, ela é a condição que a gente tem de integrar dispositivos do dia a dia, dispositivos do cotidiano com a internet. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a condição de integrar meu carro à internet, uma planta à internet, um smartphone, um relógio inteligente, uma pulseira inteligente, um controle de inventário de uma empresa, pública ou privada, equipamentos industriais. E são diversos os cenários que vão que abrangem, né,
o contexto da internet das coisas. E para que essa coisa seja considerado da IoT, né, considerado que tenha internet, então é necessário que ela tenha alguns dispositivos de conexão e comunicação para a rede. E no geral esses dispositivos eles são é, dispositivos de comunicação sem fio, né? Bluetooth, para pareamento, por exemplo, da sua pulseira com o seu celular, né, do seu relógio inteligente com o seu celular, RFID, etiquetas de transmissão de radiofrequência que podem integrar dispositivos dentro de um espaço, de um ambiente e permitir levantamento automático sobre as informações de localização, de estado desses dispositivos. Além dessas, a gente tem outras comunicações sem fio, Wi-Fi, Zigbee, LoRa, entre outras. A gente elencou desse contexto a LoRa como uma das tecnologias e daqui um pouco mais eu falo um pouco mais sobre LoRa e aprofundo nesse tema. Ainda, para que a IoT seja viável, né, para que a gente tenha internet das coisas, a gente precisa de algumas tecnologias que são habilitadoras dessa IoT. E dessas tecnologias, uma das muito importantes são as redes celulares. E aí, entre as redes celulares, a gente vem destacar a rede 4G, que já está no mercado há algum tempo, a gente já tem acesso há algum tempo. A rede 5G, que está em vias de implantação, já existem algumas cidades e países que têm casos específicos de implantação de 5G. A gente reserva também, é bom lembrar agora que no último terço da nossa discussão, eu vou abrir um pouco para a gente discutir sobre 5G. E ainda tem outras redes celulares futuras que vão aumentar aí a condição de atender às demandas para a internet das coisas, por exemplo, redes de sexta geração, de sétima geração, entre outras. Só fazendo uma abertura aqui, um parêntese, entre essas redes de geração de redes de comunicação celular, no geral, os tempos que elas evoluem, né, elas evoluem em torno de, em média, a cada 10 anos. Então, essa última década a gente tem trabalhado em nível mundial com as redes 4G. A próxima década é a década 5G. Então, a gente tem aí expectativa que em 5G, por volta de 2025, é um prazo em que 5G estaria no momento, né, de uso, de implantação, já de funcionamento, e previsões para 2030 e daí em diante 6G e a cada 10 anos uma nova geração. Bom, voltando aqui ao tema da internet das coisas, outra característica da internet das coisas, além das redes de comunicação de celular, a gente tem as comunicações sem fio. Então, para as comunicações sem fio, o que a gente mais tem contato no dia a dia são as redes Wi-Fi, né, baseada no I3E802.11. Aproveitando para dizer que qualquer que seja a dúvida de vocês aí, anotem, o professor Leandro está anotando e lá na frente a gente consegue, a gente vai tentar responder todas, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Então, bom, o Wi-Fi, que é uma rede I3E802.11, além de Wi-Fi a gente teria Zigbee, entre outras. LoRa é uma importante. Zigbee ela é regida, né, pelo I3E802.15. LoRa é uma rede LPWAN, né, Low Power WAN, uma rede de longa distância, de grande alcance, porém de baixo consumo, né? Além de redes desse contexto, a gente ainda teria condições de fazer comunicação via NFC, exemplo, comunicação dos celulares com as máquinas de cartão, né, para o pagamento de contas. Ainda outras Bluetooth, mas essas duas últimas elas têm
um problema que é relacionado ao seu alcance. O alcance dessas redes, elas são extremamente limitadas, né? No caso do Bluetooth, ainda tem uma questão de pareamento para a par, né? Um a um. Então essas limitações dificultariam ali uma construção. Ela complementa uma construção de internet das coisas, mas redes que têm alcances maiores, né? Alcances num espaço pessoal, por exemplo, a comunicação entre seu celular, seu relógio, seu óculos inteligente. Essa comunicação ela pode ser feita por essas redes mais limitadas. Mas comunicações no seu escritório, entre seu computador, sua impressora, sua planta inteligente, seu forno de micro-ondas, né, o seu chuveiro, essas poderiam ser realizadas através de uma rede local, no caso específico Wi-Fi. E aí a gente ainda tem necessidade de fazer acesso a redes de grandes distâncias, né? Por exemplo, eu quero fazer um controle da minha produção, da minha plantação numa chácara, numa fazenda, e aí a gente precisaria de um alcance maior, um raio de 4 a 15 quilômetros, para ser mais preciso. E aí a gente teria uma comunicação low power one, que é a comunicação, um dos exemplos, a comunicação via LoRa, né? Bom, uh, essas são tecnologias que habilitam a gente ter IoT, mas ainda tem outras questões que são importantes quando a gente discute internet das coisas, né? Por exemplo, necessidades para que a internet das coisas seja de fato viável, para que a gente possa ter resultado, né, respostas da internet das coisas, aproveitar a internet das coisas para a tomada de decisão. Então tem um levantamento que somente, por exemplo, esse é um caso bem específico, uma plataforma de petróleo, ela tem em torno de 3.000 sensores que têm dados coletados frequentemente, a todo instante. De todo esse contexto de sensores, dessa massa de dados que são coletadas, somente 1% dessa massa de dados é processada e dela é feito uso, né? Então, hoje a gente consegue aproveitar de uma massa gigantesca de informações apenas 1% dos dados para que a gente possa produzir conhecimento, né, produzir informação a partir deles. E aí nesse contexto entram outros conceitos que são importantes. Por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina, análise de dados, entre outras nesse contexto. E essas tecnologias elas vão dar condições de processar grandes volumes de dados, né, de uma forma autônoma e com condição de trazer para a gente resultados mais assertivos a respeito de todo o conteúdo, de todo o conjunto de dados que a gente pode coletar. Então, a gente não consegue ver condições de processar, né, de tratar dados, a não ser que a gente tenha recursos de processamentos autônomos. E aí, nesse contexto, para que a gente tenha uma internet das coisas efetiva, eficiente, a gente teria, então, que ter associação com inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, entre uma série de outras condições. Bom, partindo então desse princípio, aí eu separei aqui um conjunto de tecnologias, né, na verdade de aplicações para a tecnologia de internet das coisas, e aí eu quero falar rapidamente sobre cada uma delas, né, tentando não ser muito demorado, prolixo, mas eu vou fazer o possível para ser rápido aqui. Bom,
Aplicações comuns, né, a que a gente primeiro enxerga são as aplicações Smart Home, né, automações para casa. Nesse contexto de Smart Home, no geral a gente tem é, autonomia da segurança, tarefas automatizadas. Eu posso, por exemplo, programar. Existe um exemplo que é sempre comentado, né? Eu vou chegar em casa, eu programo minha cafeteira, eu programo meu banho, para que quando eu chegue em casa já esteja na temperatura ideal, o ar-condicionado já esteja ligado, ou o aquecedor, quando for o caso, para deixar o ambiente da minha casa pronto para que eu já possa usufruí-lo. Né? Então ali ainda tem outras questões associadas a smart homes com relação a controle da casa, sistemas de seguranças, integração com os moradores. Essa é importante, bacana. Por exemplo, quando eu tenho ah, dispositivos que faz controles de saúde, né, pulseiras que coletam batimentos, né, das pessoas, esses dados de saúde podem estar integrados à casa, e a partir desse contexto de integração, né, a IoT dar condições de observar, por exemplo, um idoso no dia a dia sem a necessidade ou diminuindo, né, a necessidade de um cuidador para em tempo integral observando o idoso. O cuidador ele pode estar tratando de outras atividades e tendo retorno, respaldo em tempo real sobre como está a saúde daquele idoso, por exemplo. Ao mesmo tempo, esses dados podem estar sendo compartilhados com os médicos, né, com os enfermeiros, com a equipe de saúde que cuida, né, desse contexto. Aproveitando de falar de saúde, uma outra aplicação importante são as aplicações de saúde e de bem-estar. Né? E aí nesse contexto a IoT ela poderia estar integrada através de dispositivos ou sensores vestíveis, né, que são aqueles que vão estar no nosso corpo, as roupas com sensores integrados, a minha camisa com sensor integrado que coleta a todo tempo ali os meus batimentos, sensores que controlam a pulsação, né? Tem um outro exemplo bastante interessante a respeito de monitoramento e manutenção de saúde, que seriam os ingeríveis. Então, na IoT, a gente teria condições de, num dado momento futuro, tomar um comprimido que iria cuidar da minha saúde por dentro. Né? Então, eu teria condições de chegar a esse ponto, de ter um nanorobô fazendo esse tipo de trabalho, observando ali, fazendo testes e assim por diante. E outra questão bastante importante na aplicação de fitness, né, seria os acompanhamentos e melhorias de atividades físicas. Né, acompanhar em tempo real, isso a gente já usa com uma certa frequência, é bastante comum que as pessoas tenham pulseiras que mapeiam o trajeto, integrar tudo isso a um ambiente, né, integrar tudo isso a um ambiente de uma cidade, por exemplo, e aí ter dados, subsídio de dados para que a cidade também possa tomar decisões a respeito da saúde da população também é um outro caminho. Então, nesse contexto, entra aí as cidades inteligentes e as cidades inteligentes, elas no geral estão bastante preocupadas. Essas são uma série de aplicações, mas as três que eu elenco como mais importantes: segurança pública, saúde, transporte. Né? Então eu poderia ter câmeras de monitoramento, identificando pessoas. Né? Já houve exemplos aí na TV nos últimos tempos. Câmeras com inteligência artificial, a câmera observando o movimento, identificando pessoas, uh, o tráfego sendo controlado e adaptado automaticamente, conectando o veículo que tem ali seus sensores, o veículo inteligente,
integrado à rede de semáforos inteligentes, o controle da via, das vias, né, do trânsito dentro desse contexto de cidade, ele poderia ser adaptado, né, de acordo com o fluxo de veículos, por exemplo. Então, à medida que o fluxo de veículos aumentasse numa dada via, ele poderia ou desviar a rota autonomamente, automaticamente, sem intervenção humana, obviamente, e tentar controlar para que o fluxo de trânsito fosse o melhor possível, né? Outras condições seriam as condições de transporte, transporte público, integração desse transporte público com os dispositivos dos seus usuários, entre outras questões, né, de transporte. Nessa cadeia de associações que eu estou fazendo, então eu falei dos veículos inteligentes, então há uma área da pesquisa para internet das coisas, para cidades inteligentes, que são relacionada aos veículos, né? Então a gente tem veículos autônomos, veículos que têm sensores para controle da sua manutenção, do estado de cada componente desse veículo, integrado a uma rede de fornecimento de peças, às concessionárias, né, os veículos integrados, associados, trocando informações com as vias, como foi dado o exemplo do trânsito, né? Eu poderia ainda ter estações de meteorologia integradas a esse contexto de uma cidade inteligente, por exemplo, e essas estações, na iminência de uma enchente, alguma coisa do tipo, ela integrada ao sistema, alertasse a população nas casas, mas também alertasse do outro lado as vias para que elas fossem desviadas, né, para que o fluxo fosse desviado daquela área de risco, né, os veículos para que o seu usuário, né, o seu passageiro, a gente considerando esse veículo autônomo, ou o motorista no outro caso, ele pudesse tomar a decisão de não seguir naquele caminho. Então essas são as condições que a gente associa a veículos, né? A transporte e logística, uma outra área com relação a veículos e a essa condição de transporte, né? A gente tem controles de logística, controles de navegação, são dois pontos importantes. Então a gente poderia ter uma gestão mais ampla sobre a cadeia de transporte, a gente poderia ter condições de, integrado isso com os ambientes, com as empresas, com as indústrias, a gente ter condições de controlar, melhorar a logística de entrega, de transporte, entre outras questões associadas. A gente poderia ter, do lado da empresa de transporte, o controle mais eficiente, né, do ponto, né, do trabalho do motorista, né, do tempo em que ele dedica à direção, atendendo à legislação, entre outras questões, seria mais viável para que as empresas, né, as empresas de transporte tivessem condições de acompanhar em tempo real o seu motorista, o seu caminhão, entre outras questões, a carga, inclusive. Isso poderia estar associado à empresa proprietária da carga que solicitou o transporte, às empresas seguradoras que que vão subsidiar esse transporte. A gente poderia ter, ainda em transporte, gestão e controle de navegação, né, associação desses modais de transporte, por exemplo, do trem com o aeroporto, com o transporte de carga, entre todos os outros. Poderia haver gestão do espaço aéreo. A gente poderia ter operações as mais diversas possíveis quando trata nesse contexto de transporte. Um outro lado, né, da internet das coisas, ele abrange as empresas, os escritórios, e aí desse lado a gente tem
gestão do consumo de energia. Caindo, mas voltando, viu, pessoal? Ô pessoal, desculpa, problemas técnicos. Como o Kaique mesmo disse aí na nossa, é, na nossa conversa, no nosso chat, a gente teve um probleminha com relação ao tempo. A live está limitada a 1 hora. Quando a gente extrapolou esse tempo, nós precisamos retomar aqui. Deu um certo trabalhinho, mas bom, vamos seguir. Eu tava, eu não sei exatamente onde eu fui interrompido, né? Eu continuei falando aqui sozinho um tempo. Sobre a parte logística, transporte. Isso. Então, logo em seguida, a gente tinha que. Eu estava previsto tratar sobre as empresas, E aí, né? os comentários estão desativados, viu? Tá, eu vou atualizar lá. Vai sumir você da tela um pouquinho. Agora sim. Habilitou. Perfeito. Bom, retomando então, pessoal, a gente estava falando aqui sobre a internet das coisas. Eu estava dando uma série de exemplos de aplicações. Ainda tem algumas, eu acho importante comentar. Elas são bastante interessantes, são motivadoras. Então eu vou seguir. A gente estava falando sobre as empresas, né? E o contexto da internet das coisas para as empresas, ela está num foco principalmente relacionado à gestão de energia, né? O controle e gestão da energia, do consumo elétrico, gestão de recursos, né? Consumo hídrico, entre outras. Está associado a incremento de produtividade, a integração de diversos dispositivos, né, diversos conjuntos de dispositivos de internet das coisas pode melhorar as condições de produtividade das empresas. A gente tem relação com o trabalho móvel, né, mobile, que a gente poderia levar a empresa próximo do cliente, próximo do objetivo dela de atendimento, né? Então eu poderia direto buscar atender o meu cliente de forma mais próxima. Uh, eu poderia ter ainda acesso a um trabalho remoto. Nesse momento de pandemia, a gente tem visto o trabalho remoto bombar, né? Aumentar muito, mas o trabalho remoto é uma das condições que estão diretamente associados às capacidades da internet das coisas, e ele pode ser muito melhorado, né, ter uma condição muito melhor de atuação, baseando aí nas novas tecnologias, principalmente quando a gente trata de tecnologias de quinta geração de comunicação celular. Daqui um pouco a gente fala disso. Ainda tem um outro ponto muito importante, que são as fábricas, né, e a indústria 4.0. É uma nova revolução industrial. Talvez não cheguemos a esse ponto, mas agora é a revolução da indústria associada à internet das coisas. Existe um conceito chamado de IIoT, né? Industry Internet of Things. Então eu teria um conjunto de internet das coisas para a indústria, onde eu teria sistemas de controle das operações, tornar a operação dessa indústria de forma mais eficiente, otimizar o uso de equipamentos e de recursos, associar a indústria ao processo de logística, não só da entrega, mas também da compra, né? Comprar no momento mais próximo de produzir, reduzindo o montante de capital, mas associando isso à melhoria do fluxo, né, financeiro da empresa. A gente teria ainda condições de tratar nesse contexto da logística assertiva, entre outras. Um outro ponto muito importante são, voltando aqui às compras, né, ao dia a dia do consumo. Então a gente teria ambientes de consumo autônomos, né, onde eu teria auto-checkout, né, auto-check-in, auto-checkout. Eu poderia entrar numa loja simplesmente apontando meu celular ou com uma impressão digital, reconhecimento de íris, né, do olho. Eu poderia escolher ali os meus produtos
simplesmente observando, sozinho, né, é um self-service de compra, e num dado momento, ao sair daquele ambiente, aquele meu gasto, né, com as minhas compras, ele já seria automaticamente registrado ali através do meu celular, via NFC, se fosse o caso, ou ainda com uma outra forma de pagamento que fosse feito sem a necessidade da interação com pessoas. Né? Já existem exemplos práticos disso, a gente vê nas reportagens, né? Exemplos no Japão, onde nos metrôs a gente tem alguns gabinetes onde a gente compra mercadoria ali, compra produtos e automaticamente, sem intervenção, máquina de comida, né? Aquelas maquininhas de entrega de refrigerante que a gente já vê por aí. Seria algo nesse sentido. E para encerrar esses exemplos todos, eu queria falar um pouco sobre o exemplo associado a... Eu falei lá atrás da exploração de petróleo, sensoriamento de uma base de exploração de petróleo. Então, exploração de petróleo, gás e minérios podem ser melhoradas, né? Podem ter suas condições de operação mais eficientes, podem ter condições de previsão de manutenções, né, para evitar qualquer que seja o dano, seja ele ambiental ou ainda pessoas, vidas, né? Então, esse contexto de IoT, Internet das Coisas, aplicada a esses processos de exploração, seja qual tipo for, pode promover aí melhores condições de saúde, meio ambiente, segurança para os envolvidos, para os vizinhos, né, para o pessoal da região, para a turma que está ali ao redor da empresa de mineração, que pode ter ali um problema e isso ocasionar um prejuízo gigantesco para uma cidade, para uma comunidade, entre outras questões. Bom, eu falei muito aqui sobre IoT. Eu vou passar um pouco para que o Leandro vou passar a bola para que o Leandro fale um pouco aí. É importante entender que a gente, falando de IoT, uma condição para que a gente tenha uma internet das coisas eficiente é a associação com a gente vê falar de nuvem, né? Todo dia a gente fala, tá na nuvem. Então o Leandro vai falar para a gente o que é essa tal de nuvem, né? E os outros conceitos que estão associados aí à nuvem. Obrigado aí, Rogério. Acho que eu até acrescentar alguns pontos que você mencionou, que são importantíssimos, né? Para a gente saber o que são esses dispositivos IoT, né? A gente fala tanto sobre eles, mas o que são esses dispositivos IoT? E basicamente são dispositivos que têm um certo processamento, em muitos casos eles têm baixo processamento, são microcontroladores ou microprocessadores, né? Alguns exemplos bem do dia a dia, daqueles que lidam com programação, são plataformas do tipo Arduino ou plataformas do tipo Node-MCU, são dispositivos de hardware, né? São dispositivos IoT. Esses são dispositivos que utilizam de microcontroladores, né? Mas tem dispositivos também aqueles que são computadores, né? De fato, como o Raspberry Pi é um dispositivo também IoT. Bem, mas dispositivos IoT são dispositivos de hardware apenas? Não. Software também é um dispositivo IoT desde que esteja conectado à internet. Então, para um dispositivo ser um dispositivo IoT, ele precisa estar conectado à internet e, naturalmente, lhe fornecer um endereço IP válido da internet. Então, por que disso, né? Por que eu preciso ter um endereço IP válido na internet? Porque eu preciso e posso, né, em algum momento, acessar esse dispositivo de algum lugar. Então ele precisa ter um endereço válido na internet. Hoje nós estamos com... O que nós temos mais utilizado é o IPv4, né, ainda, mas nós temos a implementação do IPv6 rodando, né,
qualquer desenvolvedor consegue já colocar um dispositivo para rodar com IPv6, não é muito utilizado em larga escala ainda, né? Mas já é possível ser usado sim. Então eu tenho esses dispositivos mapeados na internet, quaisquer, né? Dispositivos quaisquer, seja um dispositivo de hardware, né? Ou um dispositivo de software. Também, então eu tenho esses dispositivos IoT, são dispositivos do dia a dia, dispositivos quaisquer do dia a dia. Um smartphone é um dispositivo IoT, um notebook é um dispositivo IoT, eu tenho diversos dispositivos IoT. Bem, mas esses dispositivos IoT, eles, como eu disse, né, precisam estar conectados à internet e eles precisam de uma camada de software que absorva esses dados. Nós chamamos isso de consumir. Nós temos então uma camada de software que geralmente é chamada de plataforma de middleware. O que é uma plataforma de middleware? É uma camada de software que fica entre o sistema operacional e as aplicações. E as aplicações estão plugadas a essa plataforma de middleware e consomem serviços da plataforma de middleware. Podem tanto consumir serviços, né, como produzir também informações para essa plataforma de middleware. E na internet das coisas, quem que seria o responsável por produzir essas informações? Os dispositivos IoT. Então, eles são a nossa fonte de informações para as plataformas de middleware. Então, o dispositivo monitora, né, como o Rogério colocou, eu tenho, por exemplo, uma pulseira inteligente que está associada ao seu corpo. Então, tem um conjunto de sensores nessa pulseira inteligente, ela monitora o seu corpo, batimento cardíaco, frequência e outros parâmetros. Depois de monitorar esses parâmetros diversos, essas informações elas são enviadas para uma plataforma de middleware qualquer. Eu vou citar alguns exemplos aqui que nós temos trabalhado. São algumas plataformas de middleware, inclusive, já bem consolidadas. Então, esses dados são enviados para a plataforma de middleware e as aplicações, outras aplicações quaisquer, consomem esses dados. Então, eu tenho um produtor, né, que é o sensor, que monitora o coeficiente do corpo humano, envia esses dados para a plataforma de middleware, né, e eu tenho aplicações plugadas à plataforma de middleware para consumir essas informações. Então, quem seria esse consumidor dessa informação? Por exemplo, seria uma aplicação que está rodando no smartphone do médico e tem informações sobre todos os dados monitorados de seus pacientes. Então, esse daí seria um pequeno exemplo, né? Então, pacientes com diversos sensores acoplados ao corpo, esses dados monitorados são enviados para a plataforma de middleware. E as aplicações plugadas à plataforma de middleware consomem esses dados monitorados e são disponibilizados para o médico para que ele tome ou execute alguma ação, saiba sobre tratamentos que podem ser efetivados naquele paciente. Né? Então, esse daí seria um exemplo. E o Rogério colocou a nuvem, né? Bem, onde que entra a nuvem? E a gente fala tanto de nuvem, mas geralmente os usuários comuns, eles utilizam nuvens apenas para armazenamento de dados, né? Mas a nuvem não é só utilizada para armazenamento de dados, né? Como o Google Drive ou Dropbox. A nuvem também você pode utilizar ela para fazer processamento ou para poder hospedar serviços quaisquer. Então eu poderia estar na nuvem, poderia estar na minha nuvem, né? Essa plataforma de middleware que eu mencionei anteriormente. Então eu teria uma plataforma de middleware, né, rodando em uma cloud, seja uma cloud da Amazon, por exemplo, uma cloud da Microsoft ou uma cloud da Google, né? Então os dados são monitorados do paciente, são enviados via internet para minha plataforma de middleware que está hospedada na cloud. Né? Então, esse daí seria um exemplo que a gente preenche assim, um exemplo fim a fim. Né? E esses dados são depois monitorados, são consumidos da cloud para o dispositivo do médico, que poderia ser um smartphone, agora, ou poderia ser, por exemplo, também o desktop, né, do médico, ele acessando uma aplicação web. Então, são exemplos aí de
instâncias, né? Seriam instâncias de aplicação de cenários IoT, fim a fim. Bem, eu falei sobre plataformas de Middle, né? Agora eu vou dar alguns exemplos de algumas plataformas de Middle bem interessantes que aqueles que tiverem interesse podem começar a usar aí, aqueles desenvolvedores, né? Por exemplo, tem uma plataforma brasileira chamada Dojo, é uma plataforma muito interessante, né? Nós temos desenvolvido alguns trabalhos dentro do Numbers com a Dojo, desenvolvemos diversas aplicações com a Dojo. O que a plataforma de Middle Dojo faz? Ela fornece serviços. Porque imagina o desenvolvedor da aplicação que está lá no smartwatch, no relógio inteligente, monitorando os coeficientes do usuário. Imagina se ele tem que preocupar com como eu envio esse dado para a cloud, como eu recebo esse dado da cloud. Bem, o desenvolvedor da aplicação, ele não tem que preocupar com essas, com essas questões relacionadas à comunicação. Então, eu utilizo uma plataforma de Middle que abstrai para mim dessa complexidade, né? Então, eu utilizo protocolos que já implementam essa complexidade. Então, por exemplo, eu tenho associado a Dojo um protocolo bem interessante, que é o protocolo MQTT. O MQTT é um protocolo que é bem utilizado na internet das coisas, porque é um protocolo que utiliza pouco recurso do dispositivo, né? Porque as mensagens são mensagens pequenas, né? As informações IoT, de maneira geral, são informações que consomem poucos dados para trafegar pela rede. Isso de maneira geral, é claro, né? Então é importante que eu utilize também protocolos que sejam leves, lightweight, né? A gente chama isso de lightweight. Então esses protocolos leves, eles trafegam essas informações de maneira rápida, né, eficiente, para consumir poucos dados dos dispositivos, né? Principalmente os dispositivos que estão ali nos usuários, dispositivos vestíveis. Então a Dojo, ela tem um conjunto de serviços, né, que abstrai e facilita o desenvolvimento de aplicações para os desenvolvedores, né? E um serviço que ela utiliza, que já está embarcado, é a implementação do protocolo MQTT utilizando o broker que a gente chama de broker Mosquito, né? Então esse é um exemplo. Outro exemplo também de uma plataforma de Middle bem consolidada é a plataforma Fire. Inclusive a plataforma Dojo foi derivada da Fire. Agora a Dojo tomou o seu próprio caminho, né? Tem uma implementação própria, com o pessoal do CPQD, o pessoal bastante receptivo. Nós temos inclusive uma parceria, alguns alunos do Numbers estão trabalhando lá com o pessoal do CPQD, estão desenvolvendo um protocolo de carregamento de veículos elétricos, né, acoplado à plataforma Dojo. E eu tenho a Fire, né, voltando na Fire, a plataforma Fire, ela é uma plataforma bem robusta que também possui diversos serviços já implementados. E uma última plataforma, é uma plataforma nacional também, a plataforma de Middle nacional, é a Intercity. A Intercity é uma plataforma de Middle desenvolvida pelo pessoal da USP, gerida pelo professor Fábio Con e o professor Fábio Costa da UFG. Né? Então é um trabalho também bem interessante que vocês podem investigar. Depois nós vamos disponibilizar, né, Rogério, essas informações. Nós ainda estamos organizando, nós vamos criar um canal do Numbers e vamos ter um cantinho lá para a gente poder estar disponibilizando essas informações para vocês, né, que a gente passa aqui, né, Rogério? Trabalhos que nós temos coletado, material para vocês estudarem, né? A Então a gente gente tem links interessantes de alguns sites, né? A gente tem uma gama de material bastante grande aqui que dá para avançar bastante na pesquisa também. sim. Então é isso. Então a gente tem uma visão, hoje a gente optou por ter uma visão global e geral de todos esses conceitos, são conceitos densos, né? Para cada conceito desse, nós precisaríamos aí de umas 3, 4, 5 ou mais lives só para discorrer sobre esses temas. Hoje a gente optou por fazer fazer um compilado, né, de todos esses temas para vocês estarem sendo motivados, né, a estudá-los, né, e depois a gente vai aprofundar em cada um desses temas, né. A ideia é a gente está começando essa live aqui no Instagram, mas nós vamos passar ela para o YouTube também, para vocês estarem acompanhando e a gente ter
uma melhor forma de interatividade, né? Que a gente quer ter isso com vocês, né, Rogério? A gente está buscando ainda essas ferramentas, né? Algumas delas apresentam uma série de limitações. A gente queria que, não é o caso específico agora, mas num dado momento a gente quer trazer um exemplo prático, demonstrar uma parte do que a gente está fazendo, né? Compartilhar com vocês a tela do nosso trabalho. E aí a gente Uhum. precisaria de um conjunto de recursos um pouco maior, né, num dispositivo um pouco maior do que o Instagram pelo celular nos oferece. Então, no futuro, talvez a gente busque encontrar um conjunto de ferramentas aí para trabalhar essas apresentações de uma maneira mais Interação acessível, melhor, né, né, com uma Rogério, com o interação pessoal, melhor. né? Isso, o Rogério, eu acho objetivo. que nós poderíamos abrir aqui para algumas perguntas, né? Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui para a Isso. gente. A gente falou sobre tantos conceitos, né? A gente estava tratando esse primeiro, nós dividimos em três partes a nossa conversa, né? E nessas três partes nós temos a primeira delas, IoT e as aplicações de IoT. A gente responde sobre essas agora e segue depois falando sobre rádio que vai possibilitar o IoT. A gente ainda quer falar ainda sobre nuvem e borda. Depois a gente ainda quer falar um pouquinho sobre 5G, a evolução das tecnologias de comunicação celular. Mas a gente está aberto, fiquem à vontade aí Fique à para vontade para enviar suas perguntas, né, para o as Rogério. A perguntas. gente E a está gente aqui à está aguardando disposição. aqui. Rogério, eu acho que você pode prosseguir agora e depois a gente interrompe aqui quando tiver perguntas, né? Certo, Então, beleza. agora que a gente tem uma visão geral de aplicações IoT que o Rogério apresentou para a gente, temos uma visão também geral de plataformas de middleware, né, que conectam e consomem e produzem esses dados para outras aplicações consumirem. Eu acho que é importante a gente ter uma noção, voltar aos dispositivos IoT e abrir um pouquinho essa caixa, né? Falar sobre os rádios, né? Como funcionam esses dispositivos? Como funciona a comunicação desses dispositivos? O que que nós temos de rádio hoje? E o Rogério vai apresentar isso para a gente de uma maneira mais geral, né? Algumas interfaces de rádio bem utilizadas com plataformas IoT, dispositivos IoT. A gente tem um conjunto de comunicação, né, de meios de comunicação até bastante amplo para tratar para habilitar, né, para efetivar essa comunicação para as coisas da internet das coisas, né? No geral, a gente está tratando sempre, e é natural que seja assim, de comunicações wireless, né, sem fio. Dentro desse contexto de comunicações sem fio, uma forma de categorizar esses rádios, né, é através do alcance desse conjunto. Então, nesse contexto, a gente tem as redes de acesso pessoais sem fio, né, chamada de WPAN do inglês. Nós temos essas WPAN, né, as Personal Area Network, ela está associada a um limite de acesso pequeno, curto, que está ali ao redor de você, ao redor da pessoa, né? Então o alcance do smartphone que está no bolso, ao relógio que está no braço, a alguma coisa que está ali ao seu alcance. Além disso, nós temos as redes locais sem fio. As redes locais sem fio, as WLAN, é essa que no dia a dia a gente está acostumado a usar. Vem lá do seu roteador, você conecta o seu aparelho celular, é a mesma rede que a gente poderia utilizar para fazer a comunicação com as plantas do meu jardim, por exemplo. Poderia colocar sensores lá nas minhas plantas, esses sensores se comunicar via um ESP8266 que faz comunicação via Wi-Fi e integrado ao meu conjunto de sistemas aqui, aos meus computadores, trazer a informação sobre umidade, entre temperatura lá da minha planta, para que eu pudesse tomar decisões desse tipo. Agora, a gente tem ainda alcances maiores, né? A gente teria
LPWAN, que seriam as redes sem fio, mas que tem um acesso, ela está dentro da categoria de redes locais ou metropolitanas, eu vou falar daqui um pouco, mas elas têm um alcance, um raio de alcance maior. Nós temos casos de LPWAN, com exemplo a tecnologia LoRa, que é a que eu vou abordar daqui um minutinho, que dá alcance aí dentro de ambientes, dentro do espaço de uma cidade, né, com prédios e barreiras nesse sentido, ela me dá um alcance ali entre 3, com alguns exemplos de experimentos que alcançaram 6,5 km. Então entre 3 e 4, que é o padrão, é o normal, a gente pode vir a alcançar 6,5 km. E no campo, né, para aplicações do campo, rurais, para smart farms, né, para processamento de informações nesse contexto, a gente teria um alcance até 15 quilômetros registrado lá pelos sistemas, e isso pode variar um pouquinho para cima, um pouco a mais, um pouco a menos, né? Mas no geral a gente teria um alcance aí já de 15 quilômetros. E nós Rogério, teríamos, só te sim, interrompendo aí, eu vou colocar uma pergunta, né? claro. Já que você está falando dessas interfaces de rádio de longo alcance, por que, hein, que a gente precisa dessas interfaces de longo alcance? Qual a necessidade delas, hein, você enxerga? Bom, num primeiro caso, a gente precisa levar essa informação ou coletar essa informação e trazer para processamento a uma distância maior, né? O exemplo do processamento de dados associados à internet, existe uma outra sigla aí que eu não tinha comentado ainda, mas acho que é o momento da IOF, né? Que é Internet of Food and Farm, que seria a internet das fazendas, vamos dizer assim. Então, Uhum. nesse contexto, para fazer uma gestão desses dados que são remotamente sensoriados, né, para que eu colete esses dados e tenha condições de processá-los, sem que eu precise de uma outra interface de comunicação, né, sem que eu precise ter ali nesse contexto uma antena móvel celular naquela região ou uma conexão de fibra ótica ou de cabo que levaria a um roteador sem fio, entre outras questões, eu poderia fazer esse acesso, eu poderia alcançar essas distâncias ali em torno de 15 quilômetros através da comunicação via interface LP WAN. Né? Então eu teria condições de buscar um alcance maior, né, uma distância maior, sem necessidade de interagir com outras redes para coletar e tratar essas informações. Eu poderia ter ali um contexto da minha fazenda, por exemplo, né, sem a necessidade de interagir isso num primeiro momento, obviamente, com outras redes. Essa interação seria lá na frente para a conexão com a internet, entre outras questões. Mas a coleta, o sensoriamento, né, a atuação, ele poderia ser feito através dessas redes de baixa performance, né, baixo consumo, melhor dizendo, e de longo alcance. E aí, por falar em longo alcance, né, lembrando que se vocês tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade, perguntem aí que a gente vai Fica à vontade respondendo. aí. Então, voltando aqui ao longo alcance, então quando a gente fala de longo alcance, né, LoRa, né, vem de long range, né, ou um acesso longo, uma distância longa, né, longa nesse contexto de comunicação, nesse long range, uma faixa de alcance longo. Ela é uma tecnologia sem fio de comunicação, né, como eu tinha dito agora há pouco, com distâncias em torno de entre 4 e 15 quilômetros, né, isso dependendo da cobertura, na verdade não é da cobertura, né, mas das barreiras que ela pode alcançar. Ela trabalha com uma potência muito baixa, e devido a essa potência muito baixa eu tenho um consumo muito pequeno de energia, e aí viabiliza inclusive a gente colocar esse sensoriamento em locais remotos, por exemplo, para observar
o ambiente de uma floresta, né? Se ali está tendo desmatamento, se tem alguma fogo, queimadas, incêndios e assim por diante, esses sensores eles poderiam ficar por muito mais tempo ativos, né, sem a necessidade de trocar bateria ou ainda que a gente tivesse uma recarga ali por energia solar, mas isso também não pode não ser viável em todos os locais. De qualquer forma, esse alcance ele nos traria condições de fazer uma observação, uma coleta de dados de sensores em espaços mais amplos. É importante ressaltar sobre a LoRa, né, a tecnologia, que ela está registrada quase que na maioria dos países e para cada um desses países ela tem um conjunto de faixas de frequências específicas, né? Não cabe aqui detalhar todas elas, não vem ao caso, mas a gente consegue visualizar nesse conjunto de faixas de frequência alguns grupos, né, que estão na mesma faixa de frequência, que seriam o grupo das Américas. Então a gente tem ali América do Sul, Brasil, né, América Central e do Norte integradas numa faixa de frequência, na mesma faixa de frequência. No Europa e África, no geral, elas estão na mesma faixa de frequência. Do outro lado, a Ásia, né, ali a China, Índia. Índia, na verdade, a Índia está numa subfaixa da Europa, mas a Ásia tem faixas de frequência também próprias e diferentes. A China tem um conjunto de faixas de frequência bem diferente. O que significa isso na prática? Na prática, significa que os dispositivos que vão associar à rede, eles vêm desenvolvidos para atuar numa determinada faixa de frequência. Então, os sensores que são implementados, desenvolvidos aqui no Brasil, né, os mesmos sensores não podem ser utilizados em outro local que tenha faixa de frequência diferente, né? Bom, interessante sobre a LoRa. A LoRa tem hoje uma comunidade, na verdade ela tem uma comunidade chamada The Things Network. Essa comunidade ela está associada ao desenvolvimento na verdade a cobertura, melhor dizendo, né, melhor usar cobertura de alcance e acesso nas cidades. A comunidade se associa a esse The Things Network, né? Cada pessoa disponibiliza ali seu gateway LoRa, né? Seu ponto de acesso LoRa, né? Como exemplo, eu posso adquirir um ponto de acesso LoRa, criar a minha rede LoRa aqui na minha casa, por exemplo, para fazer criar minha smart home, né? Ou para controlar ali minha produção de alface. E aí, nesse contexto, esse meu gateway ele vai se integrar a um conjunto de gateways, a uma rede, melhor dizendo. Ele vai ser um nó de uma rede muito maior, gerenciada pelo The Things Network, e a intenção é que isso, num dado momento, tenha uma cobertura de todas as cidades, né? Nós já temos cidades que estão totalmente cobertas, principalmente na Europa. Aqui no Brasil nós já temos diversas iniciativas, né? Então tem algumas cidades que já têm um conjunto maior do que 8 gateways, né? E esse conjunto de 8 gateways aí a gente já teria em torno de raios de 10 quilômetros para vezes 8, né? Então a gente teria uma abrangência aí que já dá quase a cobertura de uma cidade inteira, se eles estiverem posicionados adequadamente, né? Organizados adequadamente. Eu fiz uma pesquisa sobre Goiânia. Goiânia já existe um ponto de acesso LoRa associado ao The Things Network. Depois eu vou fazer uma investigação de como associar essa rede. Numa próxima oportunidade eu passo isso para vocês. As aplicações para internet das coisas, mas no contexto de longo alcance, a gente teria o IOF, né, que é a Internet of Food and Farm, seria a internet das fazendas, vamos dizer assim, né, e dos alimentos.
Então, no geral, essa IOF está associada a um conceito chamado Farming 4.0 ou a Smart Farming, né, que é a produção associada a um contexto da internet das coisas, né, a produção rural, né, associada a um contexto da internet das coisas. Um outro caso de aplicação para a LoRa está associado a IIoT, né, são dois I's aí no contexto, é Industrial IoT, né, que seria a internet das coisas para as indústrias. No geral, indústrias, o espaço da indústria da produção é um espaço amplo, então a cobertura do LoRa, né, de cada gateway LoRa, alcançaria aí uma abrangência maior, então teria um resultado melhor nesse contexto. E dentro da IIoT, nós temos o Indústria 4.0, né, que é a associação de melhoria dos processos produtivos na indústria associados à internet das coisas. E, naturalmente, a gente teria aí smart cities, né, smart metrópolis, onde a abrangência dentro desse contexto de cidade ou de uma metrópole com as suas cidades satélites ali, cidades ao redor, a necessidade de um alcance mais amplo. Então, a tecnologia LoRa poderia ser muito importante, é muito importante para a implementação dessa comunicação nesse contexto. Bom, é um pouco só sobre LoRa, tem muitas coisas ainda a serem discutidas. Depois nós vamos até trazer, né, Rogério, alguns dispositivos para mostrar para vocês, né, para Isso, exemplificar, porque a gente está dando exemplos aqui, mas é importante a gente materializar isso visualizando o dispositivo, né? Nós vamos trazer isso para vocês depois. sim. Então, Leandro, agora acho que a gente deveria, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, mas a gente, seguindo aqui, a gente vai buscar falar um pouco sobre nuvem. Eu tô ansioso por nuvem, vocês já perceberam? Eu vou passar aí, deixa o Leandro contar pra gente a historinha da Falar um Cloud. pouquinho sobre cloud, né? Bem, a história da cloud começou com a necessidade de realizarmos processamento, né, autoprocessamento, e nós tínhamos, até pouco tempo atrás, isso 10 anos, né, 15 anos, não mais que isso, as empresas tendo que ter o seu próprio servidor, manter o seu próprio data center, né, na verdade não um data center, né, mas um servidor mesmo, com alta capacidade de processamento para poder processar e executar suas aplicações, as aplicações da própria empresa, né. Mas isso é muito problemático, né, porque para manter computadores assim, você precisa de atualização, esses computadores, eles são computadores caríssimos, e na computação a gente sabe que tudo se defasa com muita rapidez, né? A evolução do hardware é muito rápida na computação. A evolução do software nem tanto, mas a evolução de hardware é muito grande. Então, as empresas compravam esses computadores, utilizavam ali por 5, 6, 7 anos, e depois surgia a necessidade, né, por conta da evolução das aplicações, de atualizar essas máquinas. E um computador desse de 40, 50 mil reais é muito caro para empresas pequenas, né, de pequeno porte. Pequeno e até médio porte, né? Então, surgiu aí a necessidade de você ter esse processamento desacoplado, né, desassociado da empresa, diretamente, por meio de um computador. Então, surgiu a necessidade da gente ter esse tipo de demanda, né? Então, a cloud surgiu muito em virtude disso também, né? Então, eu tenho grandes computadores, né, com altíssimo poder de processamento, que estão hospedados em diversas regiões do mundo, né, e eles são responsáveis por armazenar informações, armazenar e executar aplicações, executar máquinas virtuais, né, máquinas virtuais, fazendo um paralelo aí, o que são máquinas virtuais? São computadores mesmo que são emulados em cima de um hardware físico, né? Então eu tenho um hardware físico e eu tenho um software que está rodando sobre esse hardware físico. E esse software que está rodando, ele emula uma máquina completa
né? Então ele é representado por meio de uma máquina virtual. Ele tem um computador completo ali rodando sobre um outro sistema operacional e, consequentemente, o hardware, né? Então eu tenho ali conjunto de máquinas virtuais. Na cloud, os computadores são alocados, né, na forma de máquinas virtuais. É possível alocar computadores completos na cloud? Sim, é possível. A gente chama isso de bare metal, né? É uma forma de alocação de computadores. Eu aloco o metal mesmo, né? O próprio computador físico. Mas normalmente o que é alocado são máquinas virtuais. Então eu aloco um conjunto de máquinas virtuais para poder rodar as minhas aplicações. E essa máquina virtual, ela já vem completa, né? Quando eu vou lá na Amazon, no site da Amazon, no Amazon Clouds, eu posso ir lá e contratar uma máquina virtual customizada da forma que eu quiser, né? Então eu quero lá o sistema operacional, escolho lá um determinado sistema operacional, seja Windows ou Linux, ou outros sistemas, né? Escolha a quantidade de memória, escolha a quantidade de disco, escolha a quantidade de cores, e tenho ali um computador totalmente disponível para eu utilizar de qualquer lugar do mundo, né? Então é muito fácil isso. Imagina, antes você tinha que ter lá o seu servidor rodando na sua empresa, e acaba a energia, você precisa de um no-break, e o no-break dura 5 horas, sua máquina perdeu o acesso. Na cloud, não. Na cloud eu tenho acessibilidade 24 horas, 24 por 7, né? Full time, o tempo todo. Aí você pode me dizer, ah, mas e se o computador que eu estou rodando a minha máquina virtual, se cair energia lá na cloud da Amazon, por exemplo? Aí a gente tem serviços, né, que a gente chama de serviços de orquestração, que migram essa máquina virtual para outro lugar. Quando a máquina virtual que eu estou utilizando está alocada ali no data center, essa máquina virtual ela é replicada em outros computadores, em outras regiões físicas, né? E caso aquela máquina virtual caia e o computador caia, aquele servidor caia, eu tenho a minha máquina virtual rodando em outro lugar ali e você nem vê que aquilo aconteceu, né? Por quê? Porque tem mecanismos ali por trás de orquestração de recursos, né? A gente chama isso de orquestração de recursos, que estão mantendo aquele computador na forma virtualizada na cloud, né? Então são apenas alguns exemplos de cloud aí, de possibilidades de cloud, né? Basicamente a cloud a gente pode contratar os serviços dela sobre 3 modelos, que eles chamam de modelos, né? Infraestrutura como serviço, que é onde eu aloco a infraestrutura mesmo, né? Eu quero lá o hardware para mim. Eu tenho também a plataforma como serviço, quando eu faço a alocação de sistemas operacionais, já com aplicações e serviços instalados, ou eu posso ter só a aplicação como serviço, que é aquilo que a gente utiliza normalmente. A gente utiliza cloud toda vez que a gente está entrando na plataforma de serviços do Google. Quando eu utilizo, por exemplo, o meu Google Drive ou o Google Docs, né? É um serviço de cloud, né, que fornece ali aplicações. Isso daí está sendo fornecido na forma de aplicação como serviço, né? Então são 3 modelos em cloud aí que existem. Leandro. Então eu tenho uma visão geral aí do que é cloud. Apareceu alguma pergunta aí, Rogério? Não, assim, apareceu a minha. Vamos lá. Eu queria que você aproveitasse falando de cloud e distinguisse pra gente, né, e esclarecesse pra gente qual que é a associação então do que é chamado de cloud com aquilo que a gente chama de borda da cloud, né, o edge, né? E Tá, essa aí eu queria pergunta que é bem você interessante, né? Porque, bem, será que eu resolvi todos os problemas colocando todo o processamento na cloud? Não. Eu resolvi parte de problemas e inseri outros problemas. Em sistemas distribuídos a gente tem muito isso, né? A gente não consegue atender a todos os requisitos necessários para a implantação de um sistema distribuído completo e ótimo, né? Então, por exemplo, imagina, eu vou rodar a minha aplicação na cloud do Google, né? Eu tenho a minha aplicação na cloud do Google rodando, só que a minha aplicação ela é sensível à latência. O que que é isso? Imagina que eu estou rodando, que eu quero utilizar um óculos de realidade aumentada.
Bem, eu tenho meu óculos de realidade aumentada, que tem uma aplicação rodando nele ali. Qual a aplicação que está rodando o óculos de realidade aumentada? É um software de renderização de imagem, de captura da imagem, e a outra parte do processamento é feita na cloud, né? A parte mais pesada é feita na cloud. Então eu capturo aquela imagem e mando ela para a cloud, né? Ou conjunto de imagens, né? Na forma de uma string de frames, né? Que são os vídeos. Então eu envio aqueles frames, o vídeo para a cloud, é processado lá e obtém uma resposta. Só que imagina que a minha cloud está hospedada lá no Google, lá nos Estados Unidos. Então eu tenho uma distância física, né? Eu tenho uma distância física aí que acarreta um problema no meu tempo de resposta da minha aplicação. Então eu posso ter uma latência, porque eu tenho o tempo que eu envio as informações lá, eu tenho o tempo de processamento daqueles dados que foram enviados, e eu tenho o tempo de retorno daquilo. Bem, o que surgiu aí como forma de reduzir essa latência, né, esse atraso? Surgiu a computação em borda. A computação em borda nada mais é do que trazer parte do processamento da cloud para mais perto do usuário, do host do usuário. A gente chama também o dispositivo do usuário de user equipment, né, que é o equipamento do usuário. É o smartphone, é o tablet, é o notebook, né, qualquer dispositivo, principalmente dispositivo móvel, tá, pessoal? Porque a gente está falando aqui de mobilidade, né? A computação em borda, como o Rogério colocou, e tem um nome utilizado hoje, que é o Multi-Access Edge Computing. Vocês se encontram na literatura aí como MEC, MEC, não é Ministério da Educação, não, tá? Multi-Access Edge Computing, tá? Vocês encontram um material aí bem interessante. Quem é responsável por padronizar a computação em borda é a organização ETSI, tá? ETSI, vocês encontram também na literatura, no site da ETSI vocês encontram todo esse material sobre computação em borda. Tem toda a descrição lá do que é uma computação em borda, de como se implementar. Então eu trago a aplicação, eu trago o processamento, parte do processamento, não todo ele, para mais perto do usuário. Então eu poderia ter, por exemplo, um data center ali em Brasília. Já minimizaria, né, essa distância de processamento. Então eu enviaria parte das minhas informações para serem processadas no data center de Brasília. Se houver necessidade, eu mando lá para a cloud do Google lá nos Estados Unidos e devolvo isso para o usuário. Tá? Mas lembre-se que eu tenho que percorrer toda uma distância física. Então, a limitação física, ela tem um impacto também naquilo que é o resultado final do usuário. Né? A aplicação que o usuário está interagindo ali por meio do óculos de realidade aumentada, né? Imagina que eu tô disputando aqui o jogo de tênis com o Rogério e eu tenho um óculos de realidade aumentada aqui e o Rogério está lá na Itália com o óculos de realidade aumentada dele. A gente tem uma distância física aqui, né? A distância intercontinental, inclusive. Então, parte desse processamento tem que ser feita aqui na borda e depois enviado para a cloud. Outra parte do processamento do Rogério tem que ser feito lá perto dele e enviado depois para a cloud para processar tudo isso e unir toda essa informação. Quando eu bato na bola, o Rogério está esperando ela chegar. E o contrário também, né? Então, a computação em borda, ela veio com esse objetivo, trazer parte do processamento, né, para mais perto do usuário. Então a gente tem exemplos aí que são altamente dependentes desses cenários. Por exemplo, se a gente pegar os veículos autônomos, né, a gente já tem aí diversos estudos e diversos protótipos sendo desenvolvidos no mundo inteiro com veículos autônomos, inclusive até na USP, né, nós já temos um veículo autônomo implementado em testes, né. A Google também já tem sido pioneira nisso, a Tesla, aquela empresa americana, norte-americana de veículos elétricos também. Então imagina que eu estou dirigindo o meu veículo e eu preciso tomar uma decisão, parar ou avançar. E apareceu uma pessoa na minha frente. E eu vou mandar isso para a cloud do Google. Eu estou aqui em Goiânia e vou mandar isso lá para a cloud do Google. Olha o tempo de resposta que eu vou ter, né? Todo esse envio dessa informação processa na cloud do Google e retorna para o meu veículo. Bem, qual a forma de minimizar isso? Eu tenho um data center de borda, então eu mando para o data center de borda, que tem uma latência mais baixa, né, um tempo de resposta é menor, consigo fazer esse processamento de tal forma que eu tome uma decisão, né, sobre parar ou acelerar ou virar o veículo, de tal forma a evitar um acidente. Então a gente tem muito isso hoje, né? Hoje a gente está trabalhando bastante, tem diversos trabalhos de pesquisa, né, Rogério? Inclusive nós temos trabalhado muito com isso lá
no Instituto de Informática da UFG, juntamente no Numbers, mas em particular na UFG, com essa parte de processamento em borda e 5G, unindo todas essas tecnologias para garantir desempenho para as aplicações, garantir largura de banda para as aplicações e fornecer a essas aplicações de internet das coisas, de big data, de redes sociais também, maior usabilidade para os usuários, né? Você falando de latência, né, eu estava aqui nas minhas organizações aqui, eu fui fazer um teste de latência para demonstrar o que você está falando, né? Então eu fiz alguns pings, né? Eu escolhi alguns servidores, então eu fiz um ping no meu roteador inicialmente Uhum, e eu obtive aqui meio milissegundo, né? uhum, E aí eu fiz um outro ping associando a alcançando, né, buscando alcançar o FG BR e o IFG do BR. Nesse uhum. contexto, eu já alcancei aí tempos de 11,8 milissegundos. Olha só, já aumentou aí Agora, o consideravelmente, terceiro né, Rogério? teste que eu fiz, o quarto teste, né, eu fui ao site do Stanford Edu, né. Então eu fui lá em Stanford buscar Tá. deu um ping lá em Stanford. E aí o tempo já passou para 169 milissegundos, Olha né? só, Então já nós aumentou significativamente, né, Rogério? Então aí imagina isso retrata a gente passando, né, para as aplicações que são sensíveis a isso, né? retrata exatamente o que você estava dizendo, né? Então um teste aqui no meu na Roteador minha local, rede, né? né, no meu roteador local, eu consigo fazer em meio milissegundo. Agora, num alcance, vamos supor que eu tivesse um data center de borda aqui na região, né, na região da Grande Goiânia, por exemplo, eu teria ali um tempo de acesso em volta de 11 milissegundos. Né? E se eu vou fazer isso lá na Google, né, lá nos Estados Unidos, em algum lugar, eu já passaria para 169 milissegundos. Então, Aumentou mais de 10 vezes, né? a diferença é muito grande, né? Em torno de 15 vezes aí o aumento do tempo de acesso à borda, né, ao nosso alcance aqui local, regional, mais próximo, em comparação com uma busca, né, com um teste de alcance intercontinental, né, lá do outro lado. Então, à medida que essas distâncias físicas aumentam, né, consequentemente o tempo de acesso ele aumenta também proporcionalmente, né, nesse contexto. E tem uma série de outras questões aí que estão envolvidas, não só uh, a distância, né? A gente está falando de distância, mas é qual que é a rota que ele percorre para alcançar esse data center ou essa cloud, né? Por onde que ele passa, quantos equipamentos ele tem que alcançar até chegar a minha cloud. Tudo isso faria diferença e esse tempo poderia impactar em muito na tomada de decisão do veículo ali para tomar a decisão de frear, né, o veículo autônomo. Uhum. Então essas questões elas são interessantes. Bacana, Rogério. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui a Eduarda fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta, Rogério, sobre LoRa. Qual a faixa de frequência do sistema LoRa nas Américas? Não sei se você tem essa informação. Tenho sim. É, Eduardo, aqui nas Américas a gente tem, bom, entre 902 e 928 MHz, porém no Brasil é um pouquinho diferente. Aqui está como 915 a 928. Então ela é uma subfaixa ali das Américas, vamos dizer assim, né? É, só exemplificando, se a gente tivesse na Itália, né, ou na França, a gente estaria falando ali de 863 MHz até 870 MHz e, além disso, 433 MHz. Né, são dois conjuntos ali. Se na China a gente teria entre valores entre 470 e 510 MHz e uma outra faixa entre 779 e 787 MHz. Né? O que significa
Eduardo, que no final das contas, se eu for adquirir, isso é uma preocupação grande. Você vai comprar da China o seu equipamento, né? O seu fornecedor está na China, então você tem que ficar atento para buscar o equipamento que tem a faixa de frequência entre 902 e 928 MHz. Porque se você simplesmente comprar da China, lá na China essa faixa é 779. Não vai funcionar aqui, né? Então seu dispositivo não poderia ser é, funcionado aqui. Bom, só complementando isso também, quem rege essas faixas de frequência são organismos nacionais, né? Então aqui no nosso caso a Anatel é que regulamenta, né? Então tem uma documentação da Anatel determinando essa faixa de frequência 915 a 928. Mas em cada região, cada país tem a sua regulamentadora, né? A empresa regulamentadora, a instituição regulamentadora. A Grace tinha perguntado, Leandro, Hum, traduzindo em tempo, né? É possível traduzir isso em tempo no exemplo do veículo, né, que você estava dando, né? uhum. Qual seria o tempo? Apesar de eu ter falado aqui em milissegundos, mas o que eu entendo que é a pergunta é que o quão importante é essa diferença de tempo na tomada de decisão, por exemplo, no caso do veículo autônomo que você deu como exemplo. Certo. Tem um órgão internacional também, a ITU, ela sugere alguns períodos de tempo também adequados para essas aplicações. Se a gente der uma olhada lá, você vai ver que abaixo de 100 milissegundos é o tempo necessário para que um veículo tome uma decisão e não ocorra nenhum acidente ali. Bem similar às aplicações de games, né? Que também são bem sensíveis à latência e também tem geralmente essa faixa de tempo, né? Esse período, né? Esse limite, vamos dizer assim, né? Bem, eu falei sobre a questão do tempo. Deixa eu te Hum, interromper mais uma vez, à Leandro, vontade, à vontade, Jé. só para pôr um pouco mais de pimenta nesse negócio. E se eu À estivesse vontade. falando de uma aplicação de saúde? Eu estou aqui com um paciente aqui e um médico remotamente e eles esse tratamento, essa cirurgia, vamos imaginar assim no futuro, nem é futuro mais, né? Mas vamos imaginar Não. assim que Uhum. eles estejam remotamente distantes. E qual seria então o tempo que Uma seria cirurgia remota, né, Rogério? Uma cirurgia remota. É um abaixo de problema 100 de milissegundos também, um problema exatamente. de health, né? De Exato. É abaixo de 100 milissegundos também. Essas aplicações sensíveis à latência, principalmente de tempo real, né, que nós chamamos de aplicações de tempo real, elas requerem abaixo de 100 milissegundos. Passou disso, já não é aceitável mais, né, já não é aceitável. Porque imagina, eu estou manipulando, né, a cirurgia à distância, eu estou manipulando uma máquina à distância, né, Rogério? Eu tenho um robô ali sendo manipulado, né, à distância. E qualquer atraso ali pode ser fatal, né? O exatamente. médico tem que Muito bom. saber o que ele está fazendo ali. E outra coisa, além dele manipular os, aqueles equipamentos cirúrgicos à distância, ele tem que ver o que ele está fazendo, né, Rogério? É, O que é também complexo, né? Ele precisa então obter. Então eu preciso de informações, tanto informações indo, né, quanto informações chegando para ele. Então, são aplicações críticas, né? Nós chamamos de sim. aplicações críticas. E essas aplicações são aplicações de cenário de computação em borda. Bom, pessoal, é, a gente ainda tem alguns temas para tratar, mas eu penso que primeiro o tema que a gente ainda tem previsto, que é rede 5G, ele é um tema bastante extenso, né, amplo, a gente teria bastante coisa interessante para dizer, para discutir. Nesse contexto, então, acredito que a gente
prorroga, né, ou deixa esse tema de 5G para que a gente discuta numa segunda live, né, num próximo momento. O que você acha, Leandro? Eu acho ótimo, Rogério, a ideia, né? Porque a gente. Aí nós estaremos já no nosso canal, né? Isso, provavelmente no YouTube, né? A gente deve montar Uhum. ali um canal, organizar direitinho. E aí a gente agradece, pessoal, a todos que participaram, né? Principalmente vocês que ficaram aí por último aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. É, nosso nosso interesse com esse tipo de trabalho é poder levar para todos aí um conjunto de informações, né, de ponta daquilo que a gente tem estudado e que está nos principais meios de pesquisa. Então a gente está tentando mostrar para vocês esse contexto. Com o passar do tempo, a gente organiza a questão do uso das ferramentas, a gente teve algumas limitações aqui com relação à ferramenta que a gente está usando para desenvolver essa live no Instagram. Né? A gente percebeu que a estrutura, né, desse modelo de live ela limita a gente em algumas condições de apresentação, então a gente tinha intenção de fazer apresentações mais dinâmicas, por assim dizer. Então, num dado momento, a gente provavelmente troque aí para uma outra ferramenta, né? De todo jeito, agradecemos e muito a todos vocês. Nós estamos à disposição ainda, o tempo que vocês acharem necessário para a gente responder as perguntas, discutir aí as dúvidas. A gente aceita sugestões, críticas. Fiquem à vontade aí para falar para a gente o que vocês querem e pensam, né? E outra coisa, eu quero que vocês falem sobre tal coisa mais de forma mais profunda ou de algo que nós não abordamos. A gente também está à disposição para tratar desses assuntos aí, aquilo que foi interessante. E eu já tinha conversado com o Leandro um pouco antes, né? A gente pretende criar aí uma forma, um caminho, né? Um meio de comunicação com vocês semanalmente, né? Com um intervalo aí, uma periodicidade semanal ou mensal ou quinzenal, desculpem. E nesse contexto mostrar tecnologia, né? Mostrar tecnologia, informação, desenvolvimento, não só para redes de computadores, mas para outras áreas que a gente já andou pensando aí no desenvolvimento, entre outras, tá? E o que vocês acharem interessante, temas que vocês achem interessante, que sejam dentro da abrangência da formação do curso do Instituto Federal ou da área de interesse dos outros colegas de fora, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos. Leandro. Obrigado, pessoal. Só endosso tudo que o Rogério disse e possivelmente na semana que vem estaremos juntos novamente, tá? Até com surpresas, inclusive, né, Rogério? Convidado aí que nós estamos preparando. É, talvez a gente traga mais uma pessoa. A gente tem pensado aí num formato de entrevista um pouco mais ampla, né? Então a gente deve trazer uma terceira ou mais pessoas, né? Ou fazer diversas reuniões em três, a priori. Vai, vai ser uma proposta legal. Muito obrigado a todos. É isso, Boa pessoal. Um abraço a noite. todos. Boa noite.